Aqui no exercício 10 da lista 10 de Matemática 1, a gente vai ter primeiro uma situação e depois duas perguntas, tá bom? No caso ele fala, a pesquisa mercadológica vai determinar o quê? Que um certo número de eletrodomésticos são demandados por semana, vai ter uma relação direta com o preço unitário de venda dele. O nosso preço de venda, então, ele traz para a gente P é igual a 10 menos 0,01x, em que aí ele dá uma contextualização. O preço ele varia de R$ 4,00 até 10, tá bom? Isso é informações do enunciado. E aí ele pergunta duas coisas. Ele pede para a gente obter a função receita e depois ele pergunta qual preço deve ser cobrado para maximizar a receita semanal e qual que é a receita máxima. Como é que a gente começa? Primeiro vamos identificar aqui que o exercício trouxe. Preço unitário, preço de venda, então 100 menos 0,01x. Nosso preço vai variar entre isso aqui, então o nosso P não pode dar diferente dessas coisas depois, mais para frente eu falo por quê. E vamos começar. Função receita é aquilo lá, receita é igual a preço vezes a quantidade. Se a gente tem o P, falta multiplicar pela quantidade, certo? Então a gente aplica isso aqui, ó. 10 menos 0,1x vezes a quantidade, a gente vai ter que nossa função receita de segundo grau é receita igual a menos 0,01x ao quadrado mais 10x. Até aqui, ok? A gente achou, então, nossa receita total. Essa é a resposta do A. Agora, parte B. Qual é o preço que deve ser cobrado para maximizar a receita semanal? O que acontece? Ele não pede o preço que vai maximizar a receita. Isso ele vai pedir aqui depois. Ele pede o preço que deve ser cobrado para maximizar a receita. Quando é o preço que deve ser cobrado, ele se refere ao preço de venda, tá bom? O preço de venda a gente tem que P é igual a 10 menos 0,01x. Só que a gente não tem o valor de x. Então, o que a gente faz? Vamos pegar a nossa função receita e vamos descobrir o x dela. Como é que a gente descobre o x de uma equação de segundo grau? A gente tem uma fórmula para fazer isso, que é a fórmula do x do vértice, tá bom? Que é em relação à receita máxima, tá? Então, a gente tem o x do vértice é igual a menos b dividido por 2a, e a gente aplica, então, os números na fórmula. O nosso a é menos 0,01, então vai ficar 2 vezes menos 0,01, e o nosso b é 10, então vai ficar menos b, que é da fórmula, tá bom? Fazendo a multiplicação, a gente vai ter, então, que o x do vértice é menos 10 dividido por menos 0,02. E com isso a gente chega que o x do vértice, no caso a quantidade unitária, é 500 unidades, beleza? Agora que a gente sabe a quantidade que vai maximizar a receita, a gente aplica na fórmula de preço unitário, que vai ser em relação à demanda da semana, tá? Então, a gente vai descobrir o preço que deve ser cobrado para maximizar a receita da semana. Se o preço de venda da semana é 10 menos 0,01x, a gente coloca que o x vale 500, tá? Então, a gente vai chegar aqui na multiplicação disso, o nosso preço de venda semanal nessa semana tem que ser, para maximizar a receita, R$ 5,00, fechou? E isso tá certo, o valor de 5 pelo menos, por quê? A gente tem que o preço ele varia de 4 a 10. Se está 5, atendeu essa informação, beleza? E aí, a segunda pergunta da letra B. Qual é a receita máxima? Aqui dá para fazer de duas formas, tá? Ou a gente aplica o y do vértice, que a gente acha o preço da receita máxima, ou a gente faria o valor de x, que no caso é 500, aplicado dentro da nossa função de segundo grau, tá? Vai dar a mesma coisa se você botar o 500 aqui dentro ou fizer pela fórmula do y do vértice. Aqui eu fiz pelo y do vértice, tá? No caso, primeiro a gente acha o delta, que no caso daria 100, e aí a fórmula é o quê? Menos delta sobre 4a. Nosso a, como eu falei aqui no x do vértice, é menos 0,1, e aí a gente multiplica isso por 4, então vai ficar menos 0,04. Fazendo a divisão de menos 100 por menos 0,04, a gente chega que nosso receita máxima, nosso preço da receita máxima é R$ 2.500, tá bom? Esses, então, são o gabarito dos exercícios.